Muito bem, estamos aqui no canal Deison Monteiro com todos vocês, abordando o tema a história da literatura em resumo, né? A história da literatura no Brasil em resumo, quando nós sabemos que tudo começou praticamente no século XVI, né? Quando existia a tradução da literatura descrita, né? Que os grandes navegantes, quando viam, né, os portugueses ao Brasil, os grandes navegantes, eles anotavam coisas importantes que eles achavam de bom aqui nessa terra, né, registravam e logo depois, com o decorrer dos tempos, iam parar em livros. Esses livros do século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, que fala sobre o início da literatura nacional aqui no Brasil, né, que fala sobre a descoberta, que fala sobre o feudalismo, né, os senhores feudais, que fala sobre a política, a disputa pelo poder de terras, né, no passado, no século XVIII, XIX, né, a literatura clássica lá que já vem falando depois a respeito do romantismo das poesias, né, colocando também a história do poder político paralelo, do poder político feudal, do poder já político democrático, enfim, de toda a história do nosso Brasil desde o século XVI para cá. São dali do século XVI ao século atual XXI, nós temos livros clássicos de todos os gêneros, de todas as maneiras, de todas as formas. Sendo que na história da literatura brasileira, nós encontramos em livros clássicos algumas palavras diferentes dos dias atuais, né? Às vezes a pessoa até não quer debruçar a leitura sobre livro clássico por causa que a letra é difícil de se entender, às vezes a leitura é pesada, né? A gramática é diferente, às vezes a pessoa ainda não entende certas palavras que tem que procurar no dicionário antigo, né? Muitas palavras antigas, pontuações, não pontuações, né? Fora o cheiro forte desses livros antigos e clássicos, mas é a memória do nosso país que não pode se perder com o tempo. Nessa delonga história da nossa literatura no Brasil, nós temos livros que ficaram, né, nas prateleiras durante anos e jamais foram retiradas, estão lá de enfeite nas grandes bibliotecas, como a exemplo a Biblioteca Nacional no Brasil, né? Livros de grande importância da nossa história, livros clássicos que falam sobre momentos muito importantes da nossa história. Então, a literatura nacional, ela começou lá atrás e nos dias de hoje ganhou força, né? Nós vivemos hoje no mundo da informática, da notícia, né? Aquela notícia que é uma em cima da outra, mas o que não se pode se perder e deixar se perder é que a pessoa venha buscar conhecimento desses livros, não só nos livros atuais, mas também nos livros clássicos, porque os livros clássicos e antigos, eles contêm muitas informações boas, onde você vai ter o conteúdo para você vai guardar aquelas informações, porque aquela informação que está naquele livro clássico, ela vai servir de gancho para você lá na frente entender os acontecimentos no decorrer dos séculos da história do nosso país, da literatura nacional. Também você vai poder assim ver autores antigos, editoras, né, as primeiras editoras no Brasil, né, você vai poder ver como que se escrevia no século XIX, no século XX, né? Agora no século XXI a leitura já é outra, né? A nossa leitura já é mais dinâmica, o português nosso, o Guarani, é muito mais apurado do que o de antes, por isso que muitas das pessoas desistem ao ler, pegar um livro clássico, começa a ler, não termina porque acha pesado essa leitura, mas não se pode desistir, porque esses livros são muito importantes para que a memória seja levada adiante para novas gerações, para novas pessoas que estão vindo aí, né, essa garotada aí na faixa de 10 anos, que vão quando chegar aí os seus 17, 18, até na faixa adulta já, vão pegar esses livros e vão ler, porque muitas das vezes eles só pesquisam na internet. Essas informações, todas elas estão também na internet,
mas é importante que esses livros sejam lidos. Muitos deles já foram feitas outras edições com capas novas, né, com nova editora, né, mas não se pode deixar se perder, porque a memória conta a história. Quem não tem história não teve vida. O nosso Brasil, o nosso país, tem uma riqueza cultural imensurável, parece que infinita, porque quanto mais você mexe, mais você tem. Num país continental como o nosso, que de ponta a ponta a linguagem coloquial é uma diferente da outra, então você vai no Rio Grande do Sul, você encontra a história lá do Rio Grande do Sul, inclusive tem até um livro aqui, que é esse daqui, olha, cadê esse daqui? De Érico Veríssimo, né, que retrata o Segundo Tempo do Vento, que é um livro também antigo, né, mas que conta a história do Rio Grande do Sul, né, uma cidade lá do Rio Grande. Então, cada cidade tem a sua linguagem coloquial diferente, né? Aí você vai para o Nordeste, você tem a história lá, por exemplo, na Paraíba, João Pessoa, que foi João Pessoa. João Pessoa não foi nem paraibano, foi pernambucano, né? Depois de morto, até a bandeira da Paraíba, que é preta e vermelha, que tem o nome negro, né, tem lá seus porquês. Todas as bandeiras têm os seus porquês de ser, né? Mas é interessante de lá, né? Falando sobre a luta daquele povo, ficaram de luto, né, por causa da morte desse que seria pré-candidato a presidente da República, foi jurista, foi político, né, escritor, enfim, João Pessoa. Cada cidade tem a sua história. Nós temos um país riquíssimo. Você desce para o Rio de Janeiro, você vê a história do Rio de Janeiro, da antiga Guanabara, né, depois se tornando Rio de Janeiro a antiga capital do Brasil, a capital Bahia antes de ser Brasília também. Então, quer dizer, você tem toda a riqueza histórica que não se pode se perder, tá ok? A literatura te faz isso, te traz conhecimento, te traz riqueza cultural. Um forte abraço, continue vendo os nossos vídeos aqui no canal Deison Monteiro. Você pode se inscrever no nosso canal também e curtir, continuar vendo os vídeos Deison Monteiro no YouTube, ou seguir-nos na rede social, Facebook Deison Monteiro, Instagram Deison Monteiro, ou você pode continuar aqui conosco olhando os nossos vídeos, tá certo? Um forte abraço, até a próxima resenha com todos vocês. Você tem que aprender uma coisa, guarda com você. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai transmitir. Quanto menos conhecimento você tem, mais você fica na coleira do sistema. Até a próxima. Valeu!